Boa tarde! Olá, pessoal! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Que alegria, que prazer, que honra estar aqui com vocês em mais uma quarta-feira. Hoje, 11 de novembro, 11/11 de 2020. É chegado o nosso momento de pausar para o almoço. Ótima tarde, Maria Cristina. Excelente tarde para você, para a Carol, minha convidada querida, que já está presente. É chegada a hora de pausar para o momento e pausar para o almoço e, neste momento, abrir os corações e acolher a história, a biografia da iluminada Carol Guedes. Vou digitar aqui nos comentários o nosso tema da live de hoje. Biografia da Carol Guedes. Muito bem-vindos todos que estão chegando. Pronto, fixar comentário. Boas-vindas, Regiane, que alegria você aqui conosco. Ricardo, Albino, bem-vindo. Carol, já te chamo, querida. É chegado o momento de pausarmos para o almoço e ouvirmos hoje a história, a biografia da Carol Guedes, que me enche de honra, de alegria, de prazer, de entusiasmo, de emoção por recebê-la aqui no nosso meio. Muito bem-vindo, Ricardo, que bom que você chegou. Gente, eu quero pedir a vocês que quando forem fazer um comentário, que vocês façam em frases curtas. Eu estou tendo problema com o Instagram. Na semana passada mesmo ocorreu de comentários muito grandes chegarem e o Instagram bloquear essa ferramenta do comentário. Então, que seja feita em frases curtas e quando quiserem fazer alguma pergunta, seja para mim ou para a Carol, a minha convidada de hoje, que vocês possam usar o link da interrogação. Ao lado do link do comentário tem uma bolinha e uma interrogação dentro da bolinha. É só clicar nela e digitar a pergunta, porque assim eu consigo acompanhar os comentários, acompanhar as pessoas que entram, e ter, né, uma noção do que está acontecendo aí com vocês que estão do outro lado. Já tem algumas semanas que eu tenho vivenciado dessa experiência do bloqueio do Instagram nos comentários devido a receber frases muito extensas e o recurso acabar sendo bloqueado. Bom, vou chamar a Carol, ela já está no nosso meio. Vai nos proporcionar a honra de ouvir a biografia, a história de vida dela. A Carol foi quem ouviu pela primeira vez o meu desejo de colocar esse projeto no mundo. Eu ainda estava sonhando, idealizando o Pause para o Almoço e Me Conte a Sua História, ela me inspira. Na verdade, acho que nem tinha um nome oficializado ainda. Que em um dia, uma chamada de Skype, eu dividi com ela esse desejo do meu coração. Ela muito me incentivou, me orientou e acabou colocando ainda mais entusiasmo no meu desejo. E, portanto, hoje, né, ela, com seu sim, participará conosco deste projeto que já está na sua 11ª edição, 11ª live hoje. Tivemos a presença do Pierre André, que foi quem estrelou, né, inaugurou o projeto, da Catita Flor, do Anísio Aguilar, da Ana Lira, do Ricardo Albino, em 2 edições, 2 partes. Depois dele tivemos a Raíssa, a Rá Cirilo, recebemos também o Mário, depois do Mário recebemos a Denise Torquato, o Arne Ribeiro na semana passada e hoje a Carol Guedes.
Bom, gente, vou chamá-la, né? Eu estou muito emocionada, muito mesmo, a Carol sabe disso. Eu quero só confirmar com vocês se o som está legal, a imagem está legal, está tudo ok? Posso chamar a minha ilustre convidada? Convidada de muita honra. Vocês podem responder, por favor, se está tudo ok? Por aí, imagem, som, me vendo bem, ouvindo bem? Sim? Preparem então os corações, porque a partir de agora teremos conosco, pampararã, ela, a linda, maravilhosa Carol Guedes. Olá, Ah, é verdade. que delícia estar aqui. Ó, vocês estão na minha cozinha. Já que é a hora do almoço, eu falei, vou chamar eles para onde? Vou convidar eles para minha cozinha. Sua linda! Vamos almoçar com você. Você tá me vendo bem, amor? Ou você quer mais luz? Tô escura? Como é que eu tô? Excelente, Cá. Ótimo, que bom. Ai, que É honra estar verdade, aqui. Meu amor, é olha que verdade. interessante. 11ª edição, no dia 11/11. Quer mais cabalístico que isso? Já comecei aqui com o pé direito, Mari. Exatamente. É mesmo, 11ª, 11, amiga, arrepiada. A honra é toda minha, Mari. É um prazer poder participar de um projeto que você tem tanto amor e tanto cuidado e que vem de longa data. Não é de hoje, né? Essa vontade de querer, esse prazer de ouvir histórias, né? E é tão bonito a gente se abrir para escutar, porque a gente muitas vezes faz cursos e cursos de oratória e não faz nenhum curso de escutatória, né? E poder escutar Exatamente. histórias é tão grandioso, é tão fortalecedor, né? Então eu estou muito grata e acho lindo esse projeto, né? Desde o início. Então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E estar perto de você, né, meu amor? Que a honra é toda minha. Vamos combinar. Muito grata, muito grata. Quando eu, né, comecei a escrever a sua apresentação, falei, e agora? O que que eu ponho? Porque ela para mim é tudo. Oh, meu amor, que delícia, que prazer, que bom, que Eu gostoso. te pedi Obrigada, ajuda, Ricardo. eu te pedi ajuda, né? Falei, como apresentar a Carol? Assim, tudo vinha, porque você é muita luz. Meu Olha, amor. ela é mãe da Maria, ela se formou em jornalismo, em teatro, é palestrante, ela é empreendedora, ela tem uma jornada maravilhosa que eu já fiz e quero fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, que eu super, master, hiper, mega pau indico, que é a jornada de arquitetura do ser, e é essa pessoa iluminada que está na nossa frente, gente! Você só enxerga o que você também é. A gente só consegue fazer isso. É toda a tua potência e eu sou grata por poder espelhar um pouco de você também nesse trabalho. Porque quando a gente está falando do outro nesse lugar, é porque a gente só consegue enxergar porque a gente também tem esse espaço dentro da gente. Então a recíproca é totalmente verdadeira. Sua linda! Pause para o almoço e me conte a sua história, Carol Guedes. Ela me inspira. Gente, contar a minha história, vamos lá. Começa por onde? Onde você quiser, meu amor. Bom, eu sou filha de Maria e de José. Não preciso nem dizer das minhas origens portuguesas, né? Então eu venho toda com essa bagagem ancestral dos portugueses. Sou mãe da Maria, é uma menina linda de 9 anos de idade, mãe de um pet, que é o Dendê, mais conhecido como Satanás, né? Ele é um inferno na Terra, é um bichinho de 2 meses, destruidor de casas e de destruidor de lares. Nasci no dia 8/3/83, nasci no Dia da Mulher, o que para mim é interessante porque já nasce com uma bandeira quase na testa, assim, né, sobre a luta das mulheres no mundo, né, o dia 8/3 traz muito essa força, né, e foi com essa força que eu nasci de um parto normal, com fórceps, e fui separada da minha mãe no meu parto, fiquei 7 dias longe dela.
Vem aquela dor do abandono, né, que é comum às crianças separadas das mães, e carreguei isso por muitos anos na minha vida. Foi um trabalho intenso aí de terapia, de autoconhecimento, de muitas e muitas coisas. Eu vivencio uma aldeia, eu sempre muito rica e muito interessante. Então, quando eu nasci, o apartamento que fizeram lá, tal, que meu pai comprou na planta, não estava pronto. Então eu fui para casa da minha avó, Dona Maria Cecília, e fiquei lá por um ano. Então a minha mãe já voltou para o mercado de trabalho com 2 meses, as mulheres... Hoje menos, só que naquela época muito mais, né? Há 37 anos atrás, o mercado era muito masculino para ela, então ela tinha que parecer um homem, né? Então voltou, não tinha essa coisa de 3 meses, agora são 6, né? Tem uma busca por isso, mas naquela época não dava para tirar nem 3 meses de licença maternidade, ela tirou 2, então eu fui cuidada por uma aldeia, né? Pela minha avó, por uma babá, pela escola, empregada, enfim, fui cuidada por várias pessoas. Então eu sempre falo que nós, criancinhas, sempre fomos cuidados. Se a gente está aqui vivo, adulto hoje, é porque a gente foi cuidado por alguém. Né? Não tem como a nossa espécie humana, ela não consegue sobreviver sem esse cuidado. Eu fui muito cuidada. Tive mãe de leite também. Ah, até ficar. A internet deu uma travada. Tá me escutando agora? Travou um pouquinho, tá? Jura? Aí. Tá. Sim, agora ok. Perfeito. Eu tive uma mãe de leite, que eu tinha o carinho de chamar de mãe preta. Ela me dava o peito dela, me dava todo o amor dela, me botava no meio dos peitos dela e me abraçava. Então eu fui muito amada por essa mulher. Ela faleceu na minha infância com câncer, mas recebi todo o amor do mundo dela e da minha mãe, do meu pai e tudo mais. E tive uma primeira infância, aí logo depois fui morar nesse prédio. E esse prédio eram 2 torres, Mari. E aí tinha aquela coisa de todas as portas abertas, e a gente ia brincar na casa do vizinho, brincar no outro prédio, gritava, todas as crianças desciam. Eu tive uma primeira infância, a minha sensação era de viver de fato numa aldeia. De viver onde eu me machucava no prédio do lado, algum tio meu arrumava meu joelho, já voltava para casa com um band-aid no joelho, sabe? Então tinha uma coisa que não é como é hoje, né, em muitos prédios, na nossa vida em São Paulo, que é uma vida mais isolada, né, onde a gente mal sabe o nome do vizinho. Naquela época, eu tive a oportunidade, a sorte, enfim, de desde muito pequena viver essa aldeia, né, aí eu lembro que a gente descia para poder brincar, e era todo mundo da mesma idade, assim, então era uma zona absoluta, e a minha mãe descia com piquenique. Suco, fruta, bolo. E todo final de semana alguma mãe, algum pai, enfim, descia e tinha aquela bagunça no prédio, onde a gente passava o dia inteiro no térreo, brincando na quadra, brincando na piscina. Era um clube, assim. E era essa sensação de todo mundo ser tio de todo mundo ser cuidador. Essa foi a minha primeira infância. Cá, tá dando um chiadinho. Não sei o que é. Estranho. Vamos tentar não me mexer. Será que isso funciona? Peraí, deixa eu parar. Vou tentar diminuir o chiado. Será? Onde? Tá dando ainda? Tá. Chiado. Peraí. Será o fone? Não, né? Nunca deu. Eu faço live toda terça-feira e nunca deu chiado. Eu te acompanho, sim. Agora continua. Gente, vocês estão escutando o chiado também? Um chiado chato? Contem pra gente tentar ver o que a gente pode fazer. De repente até tiro o fone e faço sem fone. Será que pode ser uma boa? Quer tentar? Posso fazer, peraí. Aqui, ó, vocês me escutam bem? Tá me escutando, Mari? Bom, parou, cara. Parou. Pode ser o fone, então. Ótimo, então minha primeira infância foi essa, primeira infância e também muitas viagens. A minha mãe trabalhava com hotelaria e turismo, então eu ia para muitos hotéis. Enfim, foi uma primeira infância absurdamente sensacional, assim. Com 6 anos, eu resolvi empreender.
Comecei a fazer, assim como a gente vê muita gente fazendo banca de limonada, eu fiz uma banca de pulseiras de crochê. E aí eu comecei a empreender aos 6 anos de idade e fazia essas pulseiras de crochê, e só que a minha mãe tinha medo de eu ir pra rua, achava que não era seguro. Então eu ficava do lado daqui do prédio, dentro do prédio, com a banquinha, gritando para as pessoas que passavam na minha rua, tipo... Só que era uma criança, então as pessoas se comoviam, né? As pessoas falavam assim, gente, vamos lá, né? Comprar a pulseira de crochê dessa criança, né? Então eu vendia tudo. Socorro! Então eu vendia absolutamente. A minha pulseira. Com aquela cara de criança, né? De criança sofrida, né? Olha, gente, eu fiz aqui essa pulseira de crochê e eu vendia todas as pulseiras rapidamente, assim. Então eu produzia um monte de pulseira de crochê, ia lá e vendia. Foi a primeira vez que eu me encontrei com o empreendedorismo. E a minha vontade veio porque a minha mãe minha mãe já faleceu, minha mãe era muito natureba. E aí eu queria comprar bala. E eu não tinha como, né? Como é que você vai comprar bala se não tem dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro? Então eu vou ter. Só para poder comprar uma bala com algum tipo de açúcar. Então, assim, o empreendedorismo apareceu para mim com uma dor interna. Foi engraçado como essas coisas acontecem. E aí, quando eu tinha 6 anos, também o meu irmão nasceu. Muitas pessoas têm ciúmes do irmão. Eu, muito pelo contrário, era meu sonho ter um irmão. Eu pedia para minha mãe todos os dias para eu ter um irmão. Quando meu irmão nasceu, era só amor. Assim, eu botava ele no meu colo como se ele fosse minha bonequinha, né? Meu bonequinho. E uma relação que até hoje, né, perdura. Ele é padrinho da minha filha, enfim, uma relação de muito, muito, muito amor. Então foi assim o meu primeiro seteio inteiro, uma relação de muita proximidade. Nesse meio do caminho, né, dos 7 até os 14 anos, aconteceram muitas coisas mais difíceis, né? Aí eu fui para uma escola maior, aos 7 anos de idade, mudei de escola. Eu estudava numa escola pequenininha, todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia a diretora, aquela delícia. E aí, de repente, eu fui para o Mackenzie, que era uma puta escola, que eu era um número. Uma rede enorme. E aí, aí aquela aldeia que eu vivia na escola, onde todo mundo sabia o nome de todo mundo sabia quem era sua mãe, seu pai, aquilo se perdeu. E eu sofri muito. Foi um ano sofrido, e aí eu pedia pra minha mãe, pelo amor de Deus, me muda de escola, porque não tinha a ver, nada contra o Mackenzie, eu acho uma grande escola, mas eu... Carol, travou. Carol? Travou, deve ser a internet dela. Mudar de cidade. A gente foi para Joinville, Santa Catarina. E aí Deu você uma imagina. travada, Cá. Tá me escutando agora? Agora sim, mas a última vez que eu te escutei foi você dizendo do colégio, né? Que a aldeia se desfez porque era muito grande. Os meus valores não eram os mesmos valores da escola. Então os valores pegaram, sabe assim? Sim. Ixi, acho que... E aí eu saí dessa escola, minha mãe consegui convencer minha mãe de me tirar dessa escola, e a gente mudou de cidade, a gente foi para Joinville, Santa Catarina, porque a minha mãe fez uma transição o trabalho dela, uma rede de hotéis, tinha um hotel em Joinville que precisava de uma gerente geral, e a minha mãe foi para esse hotel, e aí a gente foi todo mundo junto. E para mim foi uma dor muito grande, né? Porque é uma dor de... meus amigos, minha família, minha aldeia, meu prédio. Então eu lembro que sofri, mas chegando lá, eu tenho uma facilidade muito grande em entrar num lugar e de alguma maneira me acostumar, interagir com a cidade. Eu tenho uma facilidade muito grande, sou, né, uma coisa meio cigana, meio no sangue, assim, não sei explicar muito bem o que é. Então rapidamente comecei a amar Joinville, comecei a ir de bicicleta para a escola. E foi um grande aprendizado. Eu estava apaixonada pela cidade, até que um ano depois a minha mãe resolveu voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo, e aí eu voltei para a escola, para a escola que eu estudava, e aí eu resolvi empreender novamente, porque eu comecei a achar esquisito o consumo. Foi uma discussão interna que eu tinha dentro, porque as pessoas compravam muitas coisas.
Eu tinha tias que iam ao shopping e compravam muitas coisas. E aquilo estava me incomodando internamente. Eu falava, mas para que tanta coisa? Para que tanto sapato? Para que tanta... E aquilo me trazia um desconforto mesmo. E aí eu falei para minha tia, eu falei, tia, você não tem um monte de roupa para doar? Intratavando muito. Está travando muito, será? Eu estou travando muito ou é a Mari? Agora não está. Para mim, não. Não, porque a minha internet agora, a minha internet ela tá boa, não sei. Boa tarde, Kátia. Oi, Kátia, Fernando, boa tarde. Bom, e aí eu então entrei nessa, voltei, e aí eu comecei com essa coisa do empreendedorismo, de o que eu faço, falar com uma tia minha, falei, tia, por favor, começa a doar roupas. Ela falou, não, é verdade, eu tenho muita coisa e tal. Ela começou a separar as roupas em caixas. Só que eram muitas caixas. Aí eu falei, gente, tem tanta roupa aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um brechó. Aí eu morava, nessa época eu estava morando numa casa, porque o apartamento que eu morava estava alugado. E não podia mandar as pessoas saírem de lá, porque não tinha vencido contratos. Eu voltei antes de Joinville, antes do esperado. E aí eu falei assim, pai, eu tenho que te pedir um favor. Você tira o carro da garagem que eu vou montar uma loja. Aí meu pai, tá bom. Eu não sei o que aconteceu com meus pais, mas eles me apoiavam assim, em geral, sabe? E aí eles falaram, tá bom. Achavam incríveis as suas ideias, né? Eu não lembro deles achando incrível, eu só lembro deles falando assim, tá bom. Eu só lembro deles, tipo, sabe o que ela quer fazer? Vai fazer. Aí eu liguei para um tio meu que trabalhava. Aí liguei para um tio meu que trabalhava com moda, e aí ele me deu umas araras, me emprestou umas araras para eu colocar na. É arara, né? Que chama aí também. Arara. Sim, arara. Ele emprestou para mim umas araras e a gente colocou, eu coloquei todas as roupas penduradas e abri o brechó. E aí o que eu fazia? Eu era uma criança, né? Eu andava de patins na rua com a minha prima e tudo mais. Quando entrava um cliente na loja, eu corria de patins e ia atender essa pessoa. E o meu brechó durou 1 ano. Eu li muito sobre consumo na época, mesmo criança, era um interesse muito genuíno, muito forte em mim. Essa coisa do planeta, essa coisa da moda, essa coisa de como as pessoas consomem e tudo mais. E aí, quando eu mudei para o meu prédio, eu tive que me desfazer do brechó, então esse empreendedorismo meu acabou ali em 1 ano, por conta de eu não ter mais loja. E não fazia muito sentido uma menina de 12 anos de idade abrir um brechó. Assim, meu pai não ia querer eu abrindo uma loja mesmo, né? Que não fosse na garagem da casa dele, né? E aí eu voltei para minha casa e aí começaram questões difíceis na minha família de o meu pai e minha mãe alcoólatras. Muita violência e aquela vida de primeira infância que eu tive, ela foi, de alguma maneira, se perdendo, né? E foi ficando umas situações muito mais difíceis mesmo de lidar, né, pro meu emocional. E aí eu comecei a pensar, muito nova ainda, como eu ia fazer para sair de casa, né? O que eu tinha que fazer para sair da minha casa. E esse foi meu pensamento que permeou praticamente toda a minha adolescência. Uma adolescência, como a maioria dos adolescentes, uma adolescência mais rebelde, né? Onde você quer ir contra os seus pais, que eu acho que é super saudável, inclusive. Então, tudo que meus pais falavam que era, vai para a direita, eu ia para a esquerda, que eu acho que é muito comum. Nessa época também, meus pais se separaram. Eu fui morar com meu pai e o meu irmão foi morar com a minha mãe. E a gente se separou, eu e meu irmão. Foi muito difícil e muito sofrido para mim. Foi muito desafiador, assim, mas ao mesmo tempo, 1 zilhão de aprendizados, né, Mari, como tudo nessa vida. Sim, e aí fui morar com meu pai, fiquei morando com meu pai um tempo e aí eu comecei a trabalhar. Comecei a dar aula de dança, comecei a recreacionista de hotel, tudo que podia fazer, eu fazia, mas eu tenho muita dificuldade em ter chefe. Sempre tive. Então os meus empregos duravam 3, 4 meses, aí eu já tinha que mudar de emprego de novo. Porque eu tinha dificuldade de ser mandada, dificuldade com liderança, eu tinha muita dificuldade com essa coisa de ter alguém fazendo coisas que muitas vezes não tinham os meus valores ou eu não concordava, enfim.
E aí sentido para você. não fazia sentido, enfim. Aí eu eu nunca tive carteira de trabalho, mas se eu tivesse, não teria um registro lá com mais de 3 meses de experiência. Eu sentava com a pessoa e falava assim: você não passou na minha experiência, eu não vou trabalhar nessa empresa. Era basicamente essa a minha vida. E aí meu pai não conseguiu dar conta de mim por conta da bebida alcoólica, por conta da depressão dele, enfim, por causa das dificuldades que ele estava vivendo, e pediu para eu voltar a morar com a minha mãe. Eu voltei a morar com a minha mãe, só que minha mãe também era alcoólatra, e a gente batia de frente, bonito, assim. E com 17, 18 anos, ela me mandou embora de casa, e aí eu fui seguir minha vida. Quando eu saí de casa, eu saí com o RG no bolso e o CPF no outro, sabe? Aquela coisa do tipo, pra onde vou, quem sou, né? Entrei na faculdade de jornalismo. Como a gente fala aqui em Minas, proncovô, cotô. Exatamente. Ah, mas antes disso, é importante dizer que eu fiz teatro com 15 anos de idade, eu comecei minha vida no teatro na igreja. Eu sou católica, eu sou católica porque eu fui batizada, crismada e tudo mais, mas eu não frequento mais a igreja católica, nada contra, mas eu não frequento mais nenhuma igreja, na verdade. Eu tenho uma espiritualidade feroz interna, mas não frequento mais uma igreja. Mas eu lembro que para mim foi muito importante a igreja naquela época, né? Esse grupo de jovens, pessoas que se apoiam, poder falar das dores, porque era muito difícil eu poder falar para alguém: então, meus pais são alcoólatras, né? Você não consegue falar aí. Era muito difícil, eu tinha vergonha de mim, né? De não querer expor meus pais e tudo mais. Então, era muito dolorido. E lá era um espaço onde eu não precisava falar, mas era acolhedor, sabe? Então, foi muito importante, muito importante. E aí, aos 17 para 18, mais ou menos, saí de casa, fui morar sozinha, fazer faculdade de jornalismo e trabalhava em 2 empregos. E aí vem uma vida... Até os meus 28 anos, dos meus 18 aos 28, vem uma vida de muita sobrevivência, né? De mudar de casa o tempo todo, de ter 2, 3 empregos, fazer faculdade de jornalismo, fazer técnico de teatro, me formei como atriz, trabalhei como atriz profissionalmente por muito tempo. Minha pós-graduação eu passei na USP, fui fazer pós em gestão cultural, porque aí eu comecei a entender que o meu lance era mudar a cultura. Foi a hora que eu falei assim: o meu lance é esse, é mudar a cultura. E nesse caminho de sobrevivência, dos 17, 18 até os meus 28, foi um momento onde eu comecei a trabalhar o meu desenvolvimento humano. Eu comecei a entender o que eram valores, eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu comecei a estudar inteligência emocional, porque eu queria lidar com os meus pais, eu queria lidar comigo mesma. Eu queria poder ter relações diferentes com os meus pais, eu queria poder me comunicar de uma maneira mais amorosa, com ele, com os meus amigos, enfim, seja lá com quem for. Relações saudáveis, né, Ká? Exatamente. Então eu fui buscando ferramentas para minha própria jornada. Eu fui me curando de mim mesma. E nesse período que eu fui trabalhando em um monte de coisas e tal, as pessoas sempre me procuravam para me pedir mentoria de vida. As pessoas sempre vinham e falavam assim: Carol, senta aqui comigo. Eu tô com um problema com meu pai, o que eu tenho que fazer? Aí eu ia lá na comunicação não violenta, eu ia lá na inteligência emocional, eu ia lá na empatia, eu ia em tudo que eu tinha estudado e colocado em prática, porque só ler para mim não adiantava, eu ia lá para comunicação não violenta, estudava, aí eu ia para casa da minha mãe e tentava pôr isso em prática. Então, assim, para mim era tudo conectadinho, né? Então as pessoas iam me pedir mentoria de vida e eu falava: senta aqui, vamos conversar. E aí eu ia, de alguma maneira, apoiando essas pessoas, mas muito sem perceber. O que você mais gosta, jornalismo ou teatro? Eu gosto de tudo, viu, Ricardo? Eu acho que hoje eu sou palestrante, trabalho com desenvolvimento humano e com mudança de cultura. Se não fosse o teatro, talvez eu tivesse mais dificuldade no palco. Eu tenho muita facilidade com o palco. Eu amo o palco, inclusive. Então, eu acho que o teatro me ajudou muito. Ricardo é jornalista, por isso a pergunta. E o teatro também, ele me ajudou no autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você não consegue fazer um personagem. Então, a minha busca por autoconhecimento veio das minhas dores da adolescência, sem dúvida nenhuma, mas também veio de querer ser uma boa atriz. Eu nunca gostei de ser medíocre, mediana em absolutamente nada. Então, a minha busca no autodesenvolvimento veio por causa do teatro. O jornalismo, para mim, na verdade, ele apareceu na minha vida porque o meu padrinho, que já faleceu, Miguel Fortunato, trabalhou muitos e muitos anos na Rede Globo.
E eu era apaixonada pelo meu padrinho, e não por jornalismo. Porque o meu padrinho era assim, ele estava de férias. Ele acordava de manhã, pegava 35 jornais, espalhava numa mesa de madeira que ele tinha enorme, e ficava tomando café e lendo os jornais. Eu falava assim, como é que esse homem está de férias num lar do jornalismo? Então, ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, que eu achei que era o jornalismo, mas não era. Era a paixão dele pelo trabalho. Eu falava, puta, que animal, cara. Ele tem propósito. Saudades, Carol. Grande beijo. Felipe, te amo, Fih, te amo. E aí, então assim, muito mais esse... Então acho que tudo compõe quem eu sou hoje, né? Acho que tudo me ajuda para escrever meu livro, me ajuda o jornalismo. Eu acho que tudo foi absolutamente importante na minha trajetória. Nada pode ser jogado fora, sabe? Então, para mim, eu fui juntando os pedacinhos e conectei tudo numa coisa só. Então, para mim, teatro e jornalismo fazem todo sentido do mundo, assim. Enfim, e aí, com 28 anos, eu conheci o pai da minha filha. Eu me apaixonei loucamente, como eu nunca tinha acontecido na minha vida. Foi uma coisa feroz, assim. E em uma semana, eu falei pra ele que eu ia casar com ele. Em uma semana, eu falei, você sabe que eu vou casar com você, né? Loucura, então, foi uma coisa tipo... Em 2 semanas eu tava praticamente morando na casa dele. E em 3 meses eu tava grávida. Muito intenso. Foi tudo muito intenso. Foi tipo, pá! Destruiu todas as minhas barreiras. Nessa época eu tava fazendo teatro, tava fazendo longa-metragem, e tinha já terminado a pós, terminado as graduações todas, enfim, já tava em outro lugar. E aí... Outro movimento. Só que eu passei meio sobrevivendo. Fui uma sobrevivente dos 17 aos 28. Quando eu casei... Eu sei bem o que é, amiga. Eu passo. Exatamente. Quando eu casei, eu sinto que foi um momento onde eu falei, eu posso respirar. Então eu parei de trabalhar quando eu estava grávida de mais ou menos 7 meses. E eu fiquei os últimos meses, com a Maria nascida, vivendo aquela maternidade, né? O que foi para mim... absolutamente incrível e também um jeito de olhar para dentro, né? Eu parei de sobreviver e falei, porque o meu importante, o pai da Maria, ele conseguia me dar condições financeiras e não só financeiras, tá? Mas ele tinha um apoio psicológico, um apoio, ele era um cara estruturado, vamos dizer assim. Então ele conseguiu oferecer essa estrutura emocional para mim, enquanto eu tinha toda a estrutura materna, de cuidadora, que eu sempre fui, sempre gostei de ser, de apoiar ele para ele largar o emprego dele e ir para uma coisa que ele amava, porque eu sempre ajudei as pessoas a buscarem seu propósito, e foi isso que ele fez, né? Ele trabalhava numa puta multinacional, hoje ele trabalha com drones, com uma coisa que ele ama, porque eu fiquei lá enchendo o saco dele para ele mudar de coisa e tudo mais. E então foi um processo. Aí quando a Maria nasceu, basicamente o meu casamento acabou, né? E aquele amor, toda aquela história toda acabou. Eu sinto verdadeiramente que eu me juntei com ele e só vivi tudo que eu tinha para viver intensamente para ter a Maria. Foi um encontro de almas, assim, a gente tinha que se encontrar. Faz muito sentido. A gente é muito amigo, eu gosto muito dele, gosto muito da esposa dele, enfim, a mulher dele gosta muito da minha filha, e então a gente tem uma relação super saudável, mas naquele momento foi dolorido, né, para ambos. Então a gente foi fazer terapia de casal, comunicação não violenta, tudo, mediação de conflito, para poder tentar ficar junto, mas aquilo já tinha acabado, né. Eu me separei, demorei um pouco para me separar, mas nesse processo entre separação e o nascimento da minha filha, eu voltei. Eu sempre falo isso, eu falo até isso num TED, né, Mari, que eu falo que não fui eu que dei a luz para minha filha, foi a minha filha que me deu a luz. E eu acredito realmente nisso, assim. Porque aquela Carol, criancinha, ela foi morrendo com o tempo, sabe? Essa Carol que questionava, que queria mudar o mundo, que queria transformar. Ela foi virando uma sobrevivente, uma pessoa que paga conta, uma pessoa que tem que passar na faculdade, tem que passar na pós-graduação, tem que tirar nota boa, tem que melhorar de cargo, tem que. E o ser, ele foi sendo deixado de lado. Então eu sinto, Mari, que no momento que eu tive a oportunidade de ter a minha filha, é como se eu conseguisse me ver através dela. E ela perguntava para mim assim, mãe, mas por que você tem que trabalhar, por exemplo? Eu respondi o quê? Respondi o quê para ela?
Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro? Essa resposta não fazia nenhum sentido para mim. E eu falava assim, então ela ficava me alimentando de porquês e eu voltei a ser aquela Carol criança questionadora do mundo, do sistema e tudo mais. Criei a primeira plataforma de economia compartilhada no Brasil, que é o Quintal de Trocas, para que as crianças trocassem brinquedos, jogos, livros e fantasias. Então eu voltei a empreender. Eu saí daquela coisa de ser atriz, de fazer testes, de tudo mais, para esse lugar de protagonismo, de eu toco minhas coisas e isso vai acontecer. Enfim, foi esse meu processo de desenvolvimento. Foi muito importante para mim ter passado por tudo que eu passei, porque eu fiz de tudo, desde pegar panfleto, de tudo que vocês podem imaginar, eu fiz. E de curso de desenvolvimento também, tudo que vocês podem imaginar de apometria, teta healing, tudo. Fiz absolutamente tudo. Enneagrama, coaching, absolutamente tudo. E tudo isso foi me movimentando internamente, foi mudando a minha vida, mudando a minha realidade, e foi me estruturando para que chegasse esse momento. Certo. E aí eu saí da minha casa, não, né? Eu me separei, a gente separou de casas e a gente resolveu a guarda compartilhada. Então a Maria fica 50% do tempo comigo, 50% com ele. A gente tem essa relação que eu já falei, que é uma relação ótima, porque a minha filha está em primeiro lugar para mim, está em primeiro lugar para ele, né? Claro. Então isso foi muito importante na nossa separação. E aí foi quando em 2015, me separei em 2014, já estava com o meu quintal de trocas. Em 2015 minha avó morreu. E a minha avó, ela era tipo a minha mãe, assim, ela era a pessoa que foi a pessoa que me criou lá com 1 ano de idade, que eu contei. A gente tinha um amor que é de outras vidas, assim, outra vida depois da minha mãe. Minha avó paterna. Paterna. Então, assim, você imagina. Então, eu me separei em 2014. Em 2015, a minha avó morreu. Em 2016, eu saí da casa onde eu estava morando e resolvi morar numa comunidade. Fui morar com 9 pessoas. Não era república, era comunidade. Onde as pessoas faziam fogueira para conversar, onde as pessoas faziam uma alimentação juntos, tinham eventos. Uma casa onde a gente, de fato, vivia em comunidade. Em São Paulo, e a Maria junto? Maria junto. A gente tinha guarda-roupa compartilhado, a gente tinha carro compartilhado, feira compartilhada, a gente tinha horta, a minha busca, de novo, eu buscando a aldeia, né? Só que eu fui para um lado muito hard, né? Eu fui para uma aldeia mesmo, né? Tipo, 9 pessoas dividindo casa, criança, não sei o que, assim. De fato, uma aldeia. E foi uma experiência sensacional, assim. Só que aí, você imagina, 2014, separei em 2015. Minha avó faleceu, em 2016 a minha mãe faleceu. E a minha mãe faleceu no Dia das Mães. E faleceu do nada. Tipo, ela tava tranquila. E de repente ela teve um AVC isquêmico e a minha mãe foi embora. E aí eu tive uma conexão espiritual com a minha mãe, que eu sonhei com a morte dela, eu já sabia que ela ia morrer. Tipo, foi uma experiência, foi um mês vivendo um lance de outro mundo, assim. Foi uma relação maluca. Aí eu fui constelar minha mãe, fui constelar meu pai, fui constelar minha família. Falei, vou resolver toda a parada. Se eu vim aqui para trabalhar, vamos trabalhar, sabe assim? Sim. E aí a minha mãe... É agora ou nunca. É agora ou nunca, né? Não vim a passeio, não vim para nadar no raso, não. Vim para nadar no fundo. Exatamente. Então, eu vivi intensamente tudo isso de uma maneira muito, muito bonita mesmo, assim. E aí, em 2016, com o falecimento da minha mãe, em final de 2016, eu resolvi entrar em falência no quintal. Resolvi não fazer mais o quintal de trocas. Porque ele deixou de fazer sentido para mim. Em algum momento, aquilo cessou dentro de mim. Então, eu abri minha empresa, fechei minha empresa. E aí eu falei, o que será de mim? E aí eu tive um burnout. De tanto trabalhar e de tantas emoções dentro de mim. Esse burnout fez muito, mas muito intenso. Aí eu tive um burnout, eu fiquei um tempo sem... para quem já teve sabe como é que é, uma sensação de exaustão, de muito cansaço, de não ter vontade de nada, muito menos de viver. E agora é a experiência, né? Porque agora trabalhando com desenvolvimento humano, você consegue reconhecer quem tá chegando no burnout, você consegue ajudar as pessoas. Naquela época era tipo,
que merda, né? Hoje a gente olha e fala, agradece, fala, nossa, que bom que foi só um burnout. Tipo, que bom que eu consegui lidar com né? isso. E eu sempre tive rede de apoio, eu sempre tive bons amigos, eu sempre tive pessoas, eu sempre tive esse apoio, esse cuidado. Eu nunca fiquei sozinha de verdade, sabe? Sempre tinha alguém ali me amparando. Eu sempre fui amparada, de alguma maneira, seja ela qual for. Então eu tinha sempre esse amparo de amigos queridos que iam na minha casa cuidar de mim. Cláudia Barros foi na minha casa quando eu tive, exatamente, quando eu tive burnout, tipo, tinha carta pra mim, fazer jogo pra mim, sabe, assim, uma pessoa iluminada. Então assim, eu tive várias pessoas iluminadas na minha vida, muitas e muitas pessoas, aqui eu poderia dar 1000 nomes, mas assim, enfim, eu tinha, na época eu tava namorando, né, em 2016, esse namorado, na época, foi um namorado que também cuidou de mim a beça. Foi quando eu te conheci, cara. Sim, foi, verdade, verdade. E ele teve essa abertura linda, assim, de se abrir para mim, de me ajudar mesmo, de me dar suporte. E ao mesmo tempo também me ensinar mais um monte de coisa sobre como lidar com o outro, de relacionamento. Enfim, foi intenso, e muito importante na minha vida. Hoje ele é meu super amigo, assim, uma pessoa que eu tenho um amor e uma gratidão profunda. E a Maria também, minha filha, apaixonada por ele. E eu acho que é um pouco isso, assim, esses relacionamentos que vêm, que somam a nossa vida e que a gente não deixa mais embora, porque fazem sentido, né? Não é porque você termina uma relação que você precisa terminar a relação destruída, né? Você pode ter uma relação boa com o pai da sua filha, uma relação boa com o seu ex-namorado, enfim. Não é porque acabou a relação, o amor, né, daquela relação, que não pode se transformar, né? Então eu acho que as minhas relações, elas foram se transformando. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Falei, bom, agora eu não tenho mais empresa, agora eu não tenho mais mãe, agora eu não sou mais casada, e agora quem sou eu na fila do pão? E aí eu entrei numa puta bad, assim, tipo, de chorar todos os dias. Eu chorava todos os dias. Tive depressão, tive síndrome do pânico, precisei de ajuda psiquiátrica, precisei de remédios psiquiátricos, passei por todas as angústias e dores. Eu falava assim, mas como é que pode eu, que trabalho no desenvolvimento humano há tantos anos, como é que pode eu estar passando por isso, né? Puta, aproveita essa oportunidade e cresce, né? Aproveita essa oportunidade e faz disso alguma coisa na sua vida, né? Então foi um pouco esse lugar, assim, que eu fui aprendendo a lidar com todas essas emoções, com muita dificuldade, confesso, nada foi muito fácil. Até que um dia eu estava falando com uma amiga minha que pediu para eu palestrar. Ela falou, você pode palestrar num evento? Era um evento internacional e tal. Eu falei, claro que eu posso. Acho que era da Unesp. Era um evento a Lígia, Amor da Vida. Acho que foi da Unesp, era um evento internacional da Unesp, me chamaram para palestrar e eu tava naquela bad, assim, né? Aí eu falei assim, pô, eu tô todo dia aqui rezando para Deus, falando para ele que eu tô aberta ao novo, que eu tô completamente, me mostra o que eu não tô conseguindo ver, o que meu ego não consegue ver, me mostra. Quando o cara me oferece uma oportunidade de uma palestra, eu vou falar, não, eu tenho que ir para tudo. Então me chamavam para enterro, eu tava indo, sabe assim? Qualquer coisa que me chamava, eu tava completamente. Eu falei assim, já que é pra estar aberta, vamos estar aberta. Experiência, né, amiga? Até o enterro. Aí eu fui dar uma palestra, e aí quando eu comecei a dar essa palestra, eu desci do palco, e uma menina me procurou e falou assim, eu preciso de você. Aí eu falei, hã? Aí ela falou assim, eu preciso de você. Eu falei assim, mas precisa de mim pra quê, amor? Né? O que eu posso te ajudar? Ela falou, olha, eu passei por muitas dificuldades na minha infância, eu tive pais violentos, eu passei por abusos, enfim, passei por um monte de coisas, eu preciso da tua ajuda, você pode me ajudar? Eu falei, olha, eu não trabalho com isso. E aí dentro de mim tava assim, Carol, você faz isso há anos, por que você não pode ajudar uma pessoa? E a menina parecia que tinha sido enviada de Deus, assim, porque eu falei, ela não parava de falar, não, você vai me ajudar, não, eu sei que você pode. Ela praticamente, assim, implorando apoio, sabe? E eu com medo do tipo, nossa, mas eu não sou psicóloga, mas como é que eu vou ajudar? Né? E aqueles medos todos na minha cabeça, assim. Até que eu resolvi aceitar e falei, quer saber? Eu vou ajudar essa pessoa. Aí eu marquei com ela falou, pode ser no seu consultório? Ela falou pra mim, eu falei, amor, deixa eu te explicar. Eu não sou psicóloga, eu não tenho consultório. Aí a gente marcou. Via consultório, muito medo.
Aí a gente marcou, tipo, sei lá, numa sorveteria, num café, nem lembro onde foi. E aí a gente fez a nossa primeira conversa. Não, E aí, da e Praça da aí ela, Liberdade. e aí ela parou de se cortar, ela parou de se violentar, ela parou com várias atitudes que ela tinha. E eu virei e falei, cara, que animal isso, né? Existe um poder aí, existe um trabalho a ser feito, existe um servir. O mais importante, existe um servir, né? E aí isso foi me pegando muito forte, assim, existe esse servir. E aí eu cheguei em casa, conversei com a Isa, que é uma outra amiga minha querida, contei pra ela o que tinha acontecido, ela falou, Carol, vai no Facebook e oferece teu trabalho. Eu falei, mas que trabalho, amor? Aí ela falou assim, oferece. Eu falei, mas não tem nem nome. Ela falou, mas oferece. Eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? E aí eu, Pode aos julgar, prantos, né? e aí eu aos prantos dormi. Quando eu dormi, eu acordei às 3 da manhã, sentei no meu computador e escrevi todo o meu trabalho. Fiquei das 3 Gente, às 6 da manhã escrevendo. E aí eu lancei esse trabalho, que é o trabalho de Jornada de Arquitetura do Ser, que é o trabalho que eu faço hoje. Hoje eu trabalho no corporativo, eu trabalho com líderes, com CEOs, trabalho com empreendedores, com mulheres, enfim, um público diverso. a Sou Mari, completamente com a Mari, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, completamente apaixonada, me sinto servindo sim. É um trabalho que para mim tem muito propósito e está completamente conectada com a menina que fazia pulseirinha de crochê, que está completamente conectada com a menina Cena, que abriu o brechó, que queria conversar sobre não precisamos ter, a gente quer ser. Assim como uma criança, ela não quer ter nada, ela quer ser. Então, a busca pelo ser, a busca pelo. Não é o não consumir, o não consumo, né? Muito pelo contrário, mas é esse lugar do olhar para dentro. E aí, as coisas que você quer ter, né? Você quer ter uma cozinha, você quer. Tá tudo bem, mas sim. desde que elas alimentem o seu ser, e não o contrário, né? A gente tem que saber quem manda em quem. Então, hoje eu tenho uma vida deliciosa, eu moro numa casinha de vila, com hortinha. Tô começando a conhecer meus vizinhos porque eu acabei de mudar, né? Então ainda tô Ah, você mudou reconhecendo, agora, né, cara? então tô reconhecendo minha vizinhança, assim, né? Tentando conhecer cada um, né? E tentando ver quem é quem, mas ainda tô bem engatinhando nesse processo. Estou trabalhando de casa, online, então eu estou atendendo o Brasil e fora do Brasil, atendendo Itália, Portugal, enfim, algumas brasileiras e brasileiros que moram fora. E está sendo um prazer gigantesco fazer isso. Trabalhando com fuso horários, né, Cal? Trabalhando. Mas é tranquilo, né? Porque a gente se organiza e acaba dando tudo Sim, certo, assim. Mas o mais legal para mim é saber que o transbordar, sabe, Mari? Quando a gente se autocura, você encontra ferramentas para lidar com a sua própria dor, e aí você consegue, de alguma maneira, transbordar naquele outro que está sedento por aquela troca, sabe? E é por engraçado aquele porque cuidado, por aquela acolhida. exatamente. E todas as pessoas que chegam para mim, elas chegam para mim me ensinando 1 milhão de coisas, né? Não tem ninguém que chega para mim em jornada e não me ensina nada. São sempre aprendizados, né? Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação no Einstein para como cultivar as emoções, né, nas organizações. Então, muito ligado à inteligência emocional, que para mim é a base de A absolutamente base. tudo. E a metodologia que eu criei para a jornada é essa metodologia de juntar todas as coisas que eu vivenciei, todas as experiências que eu tive, todos os cursos que eu fiz, e eu criei a jornada para isso. Então sua filha Maria, sortuda, mãe de geração. Ah, sortuda é que você não conhece a Maria, Maria. Se você conhecesse a minha Maria, Maria Cristina, você ia entender que não sei quem é sortuda aí, viu? Porque a minha filha é um serzinho de luz, 9 anos, ela é espírito velho, chata às vezes, sabe, de tão velha, mas ela é uma menina incrível, assim, que me surpreende e me ensina diariamente. Assim, ela vem com umas frases assim que você faz. Quando minha mãe morreu, eu contei pra minha filha, mãe, filha, a vovó morreu. Ela falou, ah, mãe, é que nem com a natureza, né? É que nem com a Olha plantinha, né? só, gente, que É, incrível. é de uma Uma criança. beleza e uma sofisticação de simplicidade que a criança traz, né? Criança, é só a gente não atrapalhar. Eu acho que o lance com criança é tipo, não atrapalha.
elas são mestres, elas estão muito mais conectadas com o divino do que nós, que já estamos mais velhos, né? Elas ainda estão muito conectadas, é que nem velhinho, o velhinho é super conectada com o Sim, divino, né? exatamente. A nossa idade de 40 anos, 50, enfim, essa nossa idade é uma idade com menos conexão. Então a gente pode beber dessas fontes, né, dos nossos avós, bisavós, para quem tem essa sorte, e dos nossos filhos, que é uma fonte inesgotável de conexão com a espiritualidade, com algo maior. Ah, mas a Maria com certeza tem muito de você, Cá. Tem muito de você. Não conheço o pai dela, mas eu tive a honra, né, a alegria imensurável de te ver pela primeira vez, dia 1º de outubro de 2016. Eu não esqueço essa data. Eu fui ao evento Escape, organizado pela Aline e Andréia na época. Eu estava com a Lilian Sanches, lá de São José, né, Sim. assistimos as palestras juntas. E quando o Tanaka foi palestrar, eu babando, gente, que homem é esse? Ele é Aí eu lembro que a maravilhoso. Aline falou assim, a namorada dele aqui atrás. Vocês estavam, assim, na fileira de trás dos bancos que nós estávamos assentados. Eu falei, mas com certeza, ela também é uma mulher muito incrível, eu quero conhecer os dois. E assim, eu não conseguia parar de pensar nele e em você. E chegando em casa, eu já fui buscar você, o Tanaka, nas redes sociais, já comprar o livro dele. Na verdade, ele até me deu de presente o 11 Dias de Despertar. E desde então, eu passei a te seguir e, assim, você me alimenta demais, mulher. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, uma puta depressão violenta. Foi você que parou, que me escutou, que me acolheu, que com uma lanterna em mãos me mostrou que eu não deveria desistir, que o meu caminho é lindo, que a vida é bela e que bastava apenas eu juntar os caquinhos, os quais me encontrava e prosseguir a minha jornada. Com a jornada de arquitetura do ser, você me fez enxergar que vale a pena viver, que eu não deveria desistir dos meus propósitos, dos meus sonhos, e de tudo que eu carregava e ainda carrego aqui dentro do meu coração. Você é uma das pessoas que mais me inspira nessa vida, Carol. Eu sou muito grata a você. Eu tenho muito que aprender com você. Eu leio tudo que você escreve, publica, eu assisto as suas lives, eu te sigo incansavelmente, porque você é fonte de muita luz, de muita inspiração. Eu sou muito grata ao divino, ao sagrado, pela sua vida, pela sua jornada, pela sua história, por você ser exatamente quem você é, tão querida, tão amada, tão especial. E faltam palavras para descrever a minha honra, a minha gratidão, a minha alegria em te ter aqui no meu projeto. Você é um ser de muita luz, de muita luz. E para te dizer Somos. que eu não fico um dia sem te olhar, eu tenho impresso. Que delícia! Eu imprimi o print que você fez da minha última sessão da jornada, no dia 15 de maio de 2018. Eu olho para você todos os dias e busco forças em você. Oh, meu amor. A força tá toda aí dentro de você. É tanta força. É uma mulher tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. É só você olhar para ir para dentro de você. Olha o projeto que você está fazendo. Olha as pessoas que você está movimentando. Olha a energia linda que você está movimentando.
Você é uma grande mulher. E é uma honra poder ter participado um pouquinho da tua história. E é uma honra poder estar aí no seu porta-retrato. Eu fiquei surpresa. E passar por uma depressão é muito difícil. Muito difícil. E é muito importante a gente saber que tem um monte de gente passando por isso. E às vezes a gente não conta porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que é feio, porque a gente acha... E a gente passa a vida achando que a gente não tem valor, que a gente não tem luz. E não. Aí quando a gente tem a oportunidade de olhar para dentro e ver a força que a gente tem, de todas as coisas difíceis que a gente passou, aí nasce essa flor maravilhosa que você é. Uma flor de lótus, porque às vezes a gente sai da lama mesmo, né? Então é uma flor de lótus, daquela poderosa, meu amor. E olha para isso com essa grandiosidade que você tem, sabe, amor? Olha para isso com muita grande, porque você é essa mulher grande. E tudo que você vê em todo mundo, você é número 1 em falar bem das pessoas. Eu nunca te vi falando mal de ninguém. Nunca. Você nunca falou mal de ninguém. Você sempre consegue enxergar nas pessoas uma coisa linda nas pessoas. E isso por quê? Porque você tem tudo isso dentro de você. Quando você se conectar com isso, né? Se é que já não se conectou, você voa. Você é uma grande mulher. E é uma honra poder estar aqui contando a minha história para você. Já que eu escutei um bocadinho da sua durante esses períodos de jornada. E é uma honra poder me conectar a uma mulher como você, uma grande mulher. E eu só tenho a agradecer, eu só sou grata, sou muito grata. A sua história me inspira, você me inspira, você é uma guerreira, você é uma grande mulher. E é isso, e eu tô feliz de estar aqui, muito feliz e muito honrada. Já estão perguntando quando você virar BH, Carol. Gente, é só me convidar. Tô louca pra ir pra aí. Me convidem, gente. Me convidem que eu vou. Vamos arrumar um espacinho pra dar uma palestra, pra dar um workshop, pra eu fazer alguma coisa que eu vou com o maior prazer do mundo. Eu adoro Vamos BH. organizar a sua vinda, amiga. Pode organizar que eu vou sim. Pra mim vai ser um grande prazer. Eu amo BH, né? Sou suspeitíssima, né? Eu tenho uma paixão por esse lugar. Né? Então é só chamar que a gente vai. Com o maior prazer Já do morou mundo. num coletivo com 9 mulheres, a minha casinha acho que vai conseguir. Meu amor, olha, sendo muito honesta, eu durmo com você, ó, de conchinha, que tá tudo bem pra mim, viu? Você não precisa nem arrumar outro espaço pra mim, não. Sua linda, eu sei disso. Você é uma pessoa... Ó, Alígia, quero ir junto comer pão de queijo. Venha, Ali, será muito bem-vinda. A Lígia, Kátia, você vai fazer um workshop comigo, sua. Não é só pra comer, não. Você vai pra trabalhar também. Tá pensando o que é essa vida aí? Isso. Traga a Cláudia Barros também, e ela é daqui de BH, né? A Cláudia. Sim, Mas vamos em bando. Vamos em bando, a gente bota todo mundo fazer um workshop, Carol, Lígia, Cláudia, tudo maravilhoso. Lígia. A Lígia tá com um trabalho lindo da metamorfose. Acontecendo, eu tô fazendo parte, inclusive, dessa mentoria, enfim, tem coisas lindas aí que a gente pode fazer em BH, a gente vai combinar esse papo aí. Ó, já tem gente Eu moro em inscrita, São Paulo, Catinha, o Kátia. Ricardo. Eu moro em São Paulo, mais precisamente agora, eu tô morando perto do metrô Vila Madalena, pertinho da Vila Madalena. Eu moro na Sumaré. Que ótimo, tá? Que pra te ver vai ser fácil o acesso quando eu for a Sampa. Eu devo ir em janeiro. Super fácil, super fácil. Então, estamos chegando nos minutinhos finais. Ficaria aqui à tarde, o resto do mês, do ano, da vida, falando com você, minha linda. A Lígia virá para o meu projeto, a Cláudia Barros também, são convidadas especiais, vou marcar com elas. Ó, a Catita já está oferecendo. Catita, eu vou. Arrumem um espaço para eu fazer um workshop legal, para a gente fazer um trabalho bem bonito aí em BH, para mudar as energias todas, e a gente dar um upgrade na nossa vida, dar um acorde, um sacode, que eu acho tão importante para a gente se conectar com o nosso ser e juntar essa nossa história, que eu vou com o maior prazer. Quando vier por aqui fazer um evento pra gente, faço sim, vamos organizar que eu vou sim, vai ser uma delícia. Eu fui para BH da palestra, eu fui para BH da workshop, a gente só tem que organizar, que aí a gente faz. Sim. Aí a gente marca almoço, jantares e pães de queijo. Quero também, Kátia, vamos nos conhecer. Eu e a Kátia trabalhamos juntas.
Eu e a Cássia trabalhamos juntas numa escola que é ao lado da minha casa, como coordenadora pedagógica. Ela foi vice-diretora por um tempo, depois ela assumiu a coordenação pedagógica e eu era coordenadora à tarde e ela à noite. Ah, ela pela manhã, na mesma escola. Um seis de Que muita luz delícia. também. Que A delícia, que Catita foi delícia. uma das convidadas que participou comigo, o Ricardo Albino. A Catita é contadora de histórias, o Ricardo Albino Ai, como também. eu Essa amo essa galera, profissão de contação de história, gente. Como eu amo essa profissão. Que profissão mais linda. Que a profissão mais galera tá linda. toda já inscrita no seu evento. Amiga, o Instagram vai nos derrubar. Eu tenho medo de não conseguir também salvar a live. Eu não quero perder. Um beijo enorme. Gratidão. Muita gratidão por quem veio aqui escutar a história, se abriu para escuta, que é a coisa mais linda do mundo. Obrigada por terem me escutado com tanto amor e sem julgamento, num lugar tão amoroso e tão grandioso, de coração aberto. Mari, obrigada pelo convite. É um prazer. Me convida para tudo, que eu vou estar sempre perto. Obrigada por você existir, obrigada por ter acreditado em mim, por ter aceitado esse desafio da jornada. Enfim, obrigada. Sou muito grata a essa história. Quero fazer tantas e tantas outras jornadas com você. Preciso dessa sua força, dessa sua luz. Gratidão, Cá. Vamos Eu amo juntas. você. Amo Eu amo muito. você também, Mari. Um beijo grande. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo enorme, gente. Até a Obrigada. próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.